A reflexão dessa noite aqui é com a temática de não é por vista, sempre foi a fé. Não é por vista, sempre foi a fé. E nessa introdução aqui nós vamos ler Provérbios capítulo 4, versículo 25. Não é por vista, sempre foi a fé. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Olhem para frente, uma versão mais contemporânea, eu coloquei a NAA para vocês, mas uma versão mais para mim, é que é uma visão que vocês possam manter os olhares fixos. E essa citação aqui de Provérbios capítulo 4, versículo 25, encoraja a mantermos o foco no futuro e prosseguir nos nossos objetivos e determinação. Portanto, a visão é a capacidade de enxergar, interpretar o mundo ao nosso redor através dos olhos. A nossa vista não pode atrapalhar a nossa visão. Parece uma coisa muito parecida. E ela, por muitas vezes, essas duas conexões, elas se esbarram. Mas nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão sendo muito guiadas por vista. E nós, como filhos de Deus, precisamos criar dentro de nós a capacidade da fé. A fé transformou muitas vidas. A fé fez muitas pessoas serem transformadas. E diante dessa capacidade de visão, nós podemos ter visão e panorama de um monte de coisa que temos ao nosso redor, mas o nosso foco não pode mudar. As circunstâncias não podem determinar a tua visão, porque aquilo que você enxerga é temporal. Haja vista que quando você chega de manhã e você vê um tipo de tempo, quando você chega, determinado depois de 2 ou 3 horas, você olha para aquele mesmo lugar, ele não está no mesmo jeito. Ou alguma nuvem veio, ou algo mudou no cenário, aquela visão que você tinha daquilo ali já mudou. Mas aquilo ali, diante do momento, das circunstâncias da tua vida, não pode minar a sua fé. As palavras, elas vão entrando dentro de nós e nós vamos criando alguns tipos de visões de algo que é tão difícil e ruim para o ser humano, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, trazer existência. E uma das coisas mais difíceis desse tempo é trazer existência, porque aquilo que você está enxergando no momento vai determinar aquilo que você tem dentro de você. O que às vezes quando nós chegamos a algo e que determina dentro de você? O medo. O medo, ele pode te defender, você sabia disso. Mas o medo também, ele pode também, de uma forma ou de outra, se ele souber administrar isso, ele também pode trazer um grande prejuízo nisso. Mas como é que você está enxergando as suas circunstâncias hoje? Como é que você está vendo, o que você está enxergando no momento hoje? Qual é o teu foco? Qual é a tua visão? Será que você tem colocado fé? E aí, fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Convicção. Nossa. Isso muda muito e determina muito o que estamos enxergando no momento. Convicção. Tem muita gente que começou algo e diante da primeira circunstâncias, a convicção que tinha que daria certo, não deu mais, desistiu. Não teve foco, não teve objetivo, não teve fé, não seguiu em frente, não prosseguiu. Diante do momento que eles estavam ali, enxergando ali, algo paralisou. E aquele sonho, e aquele objetivo,
e aquele investimento que foi feito durante aquele momento de vida, ou às vezes anos, ou meses, ou enfim, foi desperdiçado, desmoronado, através de umas circunstâncias. Qual o teu foco? O que hoje você está enxergando? E engraçado que visão é diferente da fé? Uma pergunta. Visão é diferente da fé? Sim. A visão se refere à capacidade de enxergar e compreender as coisas com clareza, enquanto a fé é a crença em algo, sem necessariamente ter evidências ou provas tangíveis. É engraçado que, no momento que você não está vendo, mas você traz existência. Você começa a alimentar dentro do seu coração aquilo que hoje, no momento, você não pode palpar. É como se você estivesse gerando algo. Eu tenho fé que vai acontecer. No momento eu não posso ver, as circunstâncias não vão minar a minha fé e não vão determinar o que está acontecendo pelo momento ali, mas eu vou seguir. E aí chega sempre alguém para desmoronar isso. Já viu? Ou uma pessoa, ou uma palavra que desconstrói aquilo que você está focado. Para desfocar, muita coisa acontece. E um dos exemplos muito peculiares é que eu que trabalho muito tempo com carro, é que eu sempre tinha muita dificuldade para quando o vidro embaçasse, para ficar limpando por causa do óleo e da poeira das estradas. E até um dia que eu aprendi que comprando limpa-vidro, misturando com água, você passando no vidro, o vidro desembaça totalmente. E o que me atrapalhava? Não era poeira e o óleo? Sim. E o que hoje te atrapalha? O que hoje você precisa para desmoronar isso que está te atrapalhando? Fé. O que hoje você precisa para desconstruir aquilo pelas circunstâncias que você está vendo no momento, que são transitórias? Porque o que você está chegando agora é transitório. Foi transitório essa sujeira no vidro. Agora ela não é mais. Porque eu consegui um antídoto para isso. Eu consegui uma solução para isso. E muitas soluções da nossa vida passam pela fé. Muita coisa na tua vida também passa pela tua visão. Porque se você for uma pessoa visionária, o céu é o limite teu. É o limite. E no mundo do empreendedorismo, isso é muito eficaz, a visão. Que você não chega aqui não, você tem que ter olhar de águia. O cara que empreende, ele tem que ter visão de águia. O cara que sonha, ele precisa ter visão de águia. Ele precisa ter uma visão panorâmica. Ele não pode ter visão horizontal. Quem tem fé, quem tem foco, começa a trabalhar dentro de si a visão de águia. Ele começa a olhar de uma maneira diferente, em que muitos não estão conseguindo ver. Uma visão de águia representa a clareza e uma abordagem aguçada diante dos desafios. E qual os maiores desafios da visão? Neblina, fumaça e pouca luz. Vai dirigir na neblina para você ver. Eu já dirigi. Irmãos, é algo... Chegou uma hora que o meu ajudante, na época que eu estava indo para Minas, ele chegou assim, na época que eu entregava o manequim. Manequim é aqueles bichinhos, né? Aquelas mulheres, aquela coisa toda, os homens fortes. Eu entregava tudo isso. E aí ele falou assim, cara, tá difícil, cara. Ele está com o desembaçador aqui, vamos parar. A gente está conseguindo chegar a um palmo. Vamos primeiro lugar que a gente visualizar uma luz, a gente para. Pelo menos umas 2 horas. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu falei assim, cara, mas até essa luz chegar, tá difícil. Eu mesmo enxergar. E foi um momento muito
entre ali na cabine um momento muito, sabe que você ficar sem saber o que fazer e você está dirigindo quase a 30 km por hora, com medo de alguém te bater na traseira, e ao mesmo momento, à frente, você estava tudo tapado. Uma das maiores dificuldades é isso, pouca luz e visão. E para que a sua visão seja mais aguçada, sonhe mais. Estamos vivendo de um tempo que a galera está muito racional, deixa me perdoe, está difícil, mano. Paz. Se falar que é milagre e fé que aconteceu, isso tem treta. Pode crer que isso aí deve ser mágica. Deve ser mágica. Não, irmão. Fé. Fé no impossível. Porque é possível para o homem até faz. Mas aquilo que é impossível, só Deus faz. E você precisa se alimentar. A nossa combustão de palavras, a melhorar a tua visão. E conforme você vai melhorando a visão, meu irmão, mergulhe na palavra. Ela vai dar te dando visão, ela vai dar te direcionamento. Homem sem lema, ele não chega a lugar nenhum. Você pode perceber, uma das maiores dificuldades de você perceber com uma pessoa desorganizada é que ela não anota nenhum lembrete dentro do celular. A lembrete é aquele negocinho que desperta todo momento que é para fazer um negócio no dia. Precisa, irmão, você precisa ter uma agenda, você precisa registrar o teu tempo, você precisa estar focado, irmão. Porque senão você não aproveita o seu tempo, senão você não condiciona o seu tempo e nem está aberto para o milagre. Porque você não tem nem tempo e nem organizado para você mesmo. Hoje aqui é tempo de adorar. Hoje aqui é tempo de buscar. Amplie a tua visão. Invista em você. A pior coisa do mundo é quando você cria uma visão e você chega diante de uma pessoa Tomé. Chega do lado do Tomé. Já viu que não vai dar certo isso, né? Você precisa, irmão. Você precisa crer no milagre. Você precisa crer. Você precisa sair dessa zona de conforto que a racionalidade nos puxa. Você precisa dar um passo, irmão. Porque cada dia que passa, você se baseia pelas circunstâncias, pela visão periférica, e aí você não consegue dar um passo à frente. A maioria dos milagres foram pessoas que deram o primeiro passo. Não aceitaram as suas condições, foram ao encontro. Você pode perceber. E os desafios da fé? O desafio da fé, porém, inclui dúvidas, questionamentos, adversidades e a necessidade de confiar em algo, além do que pode ser comprovado empiricamente. Desafios, questionamentos. Isso surge muito dentro, quando você está no foco. Questionamento, aconteceu, por que não pode? Aí, mas acontece na vida de todo mundo, não, meu irmão. Um sol não só brilha só para você, brilha para todos. E a porta do milagre, ela depende da forma e do objetivo onde você quer chegar até ela. Porque sem se mexer, sem se mover uma palha, fica difícil. Você precisa avançar, você precisa dar passos, você precisa alimentar isso dentro do seu coração. E quais as dificuldades da nossa caminhada? Muitas vezes é a visão, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada. Às vezes nosso caminho está meio turvo, nosso objetivo está assim, a gente precisa de luz, precisa de direção.
O Pai está a todo momento querendo te dar direção, te dando luz, esclarecimento. E a gente precisa regar de luz, muitas vezes, onde está muito turvo, para você avançar. Você precisa avançar. Fé. Mateus 17:20 diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível a vocês. Eu estou lendo essa minha visão aqui na linguagem de hoje. Vocês estão acompanhando aí na A, que é mais para você mais compreender do que eu estou querendo dizer. Então, mude daqui para lá, e ele mudará, e nada lhe será impossível. Aqui nós estamos falando de um efeito natural, o processo da natureza dos montes, mas de transportar, mas eu quero ir um pouco mais além. Irmão, como é que você está exercendo a sua fé? Será que a sua fé está mais racionalizada do que espiritualizada? É algo que eu me pergunto todo momento quando eu estou diante dos momentos de oração. O mundo nos ensina a ser muito racional, você sabia disso? O mundo que eu digo, a parte de algo que pessoas que não creem, nós cremos, obviamente, mas elas tentam trabalhar todo momento isso dentro do seu coração. Qualquer coisa de milagre e de sobrenatural, isso está longe da perspectiva de quem não crê. Mas para quem crê, irmão, a gente tem que continuar crendo, irmãos. Não é por vista, sempre foi a fé. Não é as circunstâncias, não é o momento, não é a neblina, não é a dificuldade, não é os percalços, não, irmão. A fé. Irmão, eu estou aqui com Denise como prova, minha esposa. Eu vi um milagre poderoso durante a minha jornada. Eu não esqueço nunca mais. Nós estávamos na igreja Porta Formosa, e um rapaz entrou duro, se você se lembra, numa campanha que se tinha na época. Agora lembrou. Balança a cabeça, senão vai surgir que é racional e é mentira. Eu fico mal na fita, né? Está falando um negócio, não sei não. Aí fica ruim para mim. E aí eu e ela testemunhamos isso. O irmão chegou empurrado, mas duro. E aí na época a gente começou a orar, e aí levaram ele para os irmãos orar lá, os diáconos e tal. Isso, chamava Clínica da Fé. Nós tínhamos lá. E aí, o corredor, tá tudo bem, o irmão sumiu, eu também estou envolvido lá no louvor. E irmão, acho que não sei se foi um dia ou 2 dias. Quem tá vindo andando no corredor? Aí depois a irmã falou lá na frente e falou assim: não, ele estava assim. Ele entrou, ele estava assim em cadeira de roda, né? E eu não sei se era anos ou meses, que tinha um tempo, isso. Tinha um tempo que ele estava naquele estado, assim, paralisado. O mundo está aqui e ele está não sei aonde, mas tudo paralisado. E de repente, quem chega andando? Eu falei assim: Jesus amado. E saudando ainda. Paz. E a gente ficou assustado. Eu falei assim: Jesus amado. Irmão, tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, como grão de mostarda, mas tem fé, isso que é o mais importante.
Creia. O milagre está às portas. Você precisa crer, confiar. E aqui tem uma passagem de Lucas, você conhece bastante, Lucas 18, do 35 ao 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxeram-lhe, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E o todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. O sobrenatural foi algo tão grande que o povo viu o estado daquela circunstância do cego e falou assim: meu Deus, Deus é o Deus de milagres, esse aqui é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Irmão, ele não se ateve às circunstâncias da cegueira. Ele foi. Ele se achegou. Ele exerceu a sua fé. Havia dentro dele uma tristeza, muito ruim naquela época, irmão, cegueira, o tipo de tratamento que se tinha. Não só a lepra, mas algum determinado tipo de doenças que se tinha. Não sei se provavelmente disso se houve generosamente muitas rejeições, mas enfim. Mas ele não se teve às circunstâncias. A visão não limitou. Ele poderia estar cego de visão, mas a fé que havia dentro dele, a capacidade dele chegar, a capacidade dele de se prontificar, foi determinante para a sua cura. E você precisa hoje se achegar. Um homem expressar a sua fé, e a persistência levou a sua cura. Persistência. Expressou, gritou, não aceitou a condição e foi. Irmãos, não entregue as pontas não, em nome de Jesus. Não entregue as pontas, não deixa não, irmão. Segue, confiando, porque a palavra final é do mestre. E se ele não disse nada, o homem não tem capacidade de dizer para te paralisar e te ofuscar a tua visão. Não, creia tão somente, é ele que fala, é ele que determina aonde eu vou parar e aonde eu vou continuar. Aleluias. O Deus do impossível. E Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20, por causa da incredulidade, aqui no caso o maior vilão, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Depende de nós. Vença a sua incredulidade, determine dentro de você a capacidade de que a visão e o que você está vendo por vista não vai determinar a tua caminhada. Palavras contrárias você vai sempre ter. Já viu aquele negócio? Sonhou do lado de gente que não crê. Se você falar, você vai sair totalmente, sair lá desistiu. Sonhe. E só fale com quem crê. E só converse com quem. Porque de repente aquilo que você está crendo
e aquilo que você tem a fé, se você falar para alguém, você vai sair dali. Se você queria aquilo ali, já era, você desistiu. Tem muitas coisas que você precisa colocar dentro do seu coração e sonhar, seguir, ir em frente. Mas aí a gente somos pegos pelas circunstâncias do momento. Quais são as circunstâncias? As incredulidades, os falsos, que trabalham no mecanismo, vão gerando dinheiro e renda através da fé, e aí isso vai só te secando, só te minando, porque você vê uma panorâmica de coisas tão montadas, que você vai descrendo, e até você começar a trabalhar isso dentro do seu coração, que ainda existe cura e existe milagre. Você precisa vencer essas circunstâncias. É tanta coisa forjada, mano. É tanta gente vendendo a fé, é tanta gente vendendo o milagre, é tanta gente vendendo coisas que de fato vão gerar no corações uma decepção enorme, coisas que só podem ser apagadas pela a mão de Deus e a misericórdia de Deus. Eu estou vivendo 3 transições da minha parte de fé ao longo. Eu comecei num tempo em que coisas muito grandiosas aconteciam. Transitei diante de um meio em que coisas eram palpáveis a acontecer, e também estou vivendo um tempo de tão racionalidade, de tão coisas vendidas, que até mesmo se hoje um milagre acontecer, vai ter gente que sair daqui e vai te perguntar se isso é verdade ou não. Nós estamos vivendo de um tempo, irmãos, que a gente precisa curar a nossa mente e o coração, para que essas coisas não filtrem dentro de nós, entrem dentro de nós e vão minando a gente, vão minando. E aí, glória de Deus, manifestação, graça de Deus, não sei se é isso, mas que Ele pode fazer, Ele pode. Quem disse que Ele não pode? Se Ele quiser hoje botar você de cabeça para baixo aqui, Ele vai botar você de cabeça para baixo. Ele é Deus. Se hoje Ele fazer o extraordinário na tua vida, e depois você vai contar algo, Ele continua sendo Deus. Não é a circunstância em nenhum deserto, em nenhum momento. Ele é Deus. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele não falou, e se for homem, não vai cumprir. Isso aí, pode crer nisso. Isso aí não precisa ser o expert e nem o... Mas se Ele falou e você sentiu e bateu, alimente a sua fé. Siga em frente. Um milagre, coisas extraordinárias, Deus pode fazer. Nós estamos aqui no momento, irmãos, em que a gente não tem dimensão. É que hoje eu não consegui printar a tela para mostrar para vocês. Irmãos, eu glorifico a Deus, irmãos, pelo mecanismo e o trabalho da mídia aqui da igreja, do pastor Gessé, de outros irmãos que pegam aqueles cortes, que você vê lá na nossa rede social, e que a gente vai espalhando. Irmãos, essa semana, eu esqueci de postar isso para o pastor Gessé hoje de manhã. Irmãos, um cortinho pequeno, não sei se foi o Gessé que fez um dos primeiros meus, eu botei lá num aplicativo chamado Kawaii. Ele atende muito uma área ali da Turquia, e ele fica por ali, ele não consegue avançar pela Índia, porque a Índia tem muitas restrições. Irmãos, pessoas perguntando
Como é que eu faço para chegar aí? Eu falei assim, Jesus. Não sei como é que aquela pessoa ouviu o português ou o inglês, eu não sei como é que isso chegou. Mas que se chegou no coração e plantou algo, amém, vamos continuar fazendo. Não é por vista, não é por nós, é pelo aquilo que o Senhor gera dentro das nossas vidas. Não falamos de nós, falamos dele. E se falamos dele, o sobrenatural está às portas, em nome de Jesus. E se falamos dele, vai haver cura em nome de Jesus. E se falamos dele, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu estou falando aqui agora, talvez para você que está tudo bem, ou mais ou menos, mas talvez esteja falando para pessoas agora que estejam em lugares totalmente desproporcionais, e que o sobrenatural de Deus, a palavra de Deus, a fé, pode mudar essa circunstância, transformar essa vida, tirar essa pessoa desse vício, tirar essa pessoa. É a fé. Deus ainda é Deus de milagres. Uma coisa que quando eu comecei, irmãos, a falhar durante um tempo da minha jornada sobre vista, sobre circunstâncias, estudando, é que eu não quero sair daqui para aprender algo e me tornar seco. Eu quero sair daqui aprendendo da palavra e sendo todo dia regado pelo Espírito. Porque se eu for racional demais, eu vou perder as oportunidades e visualizar as grandes oportunidades do que Deus tem feito. Isso não vai alimentar a minha fé. Porque tudo eu vou ter uma resposta. Tudo eu vou ter uma resposta. Não, isso aconteceu porque cientificamente. Houve cura, comprovado. Acabou. E diante de todas essas explicações, aconteceu algo sobrenatural que poderia ter alimentado a sua fé, te impulsionado e reavivado o seu coração. Não aconteceu, sabe por quê? Porque você tinha teoria para tudo. Mas Deus é o Deus do impossível. Ele faz do que quer, da forma que quer, do jeito que quer, da maneira dele. Se é de cabeça para baixo, se é do lado, se é de um jeito novo. É Ele que é Deus. É Ele que é Senhor. Deixei alguns versículos aqui. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens, Marcos 10, 27, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 18, 27, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Por isso vos digo, Marcos 11, 24, todas as coisas que perdides, orando, credes, receber, e terá. E Jesus disse-lhe, Marcos 9, 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Um caminho está diante de você, irmãos. Nós estamos aqui numa jornada. Eu não sei o amanhã, eu não sei daqui a 2 horas. O que eu vou dizer para você aqui, eu não vou dizer nem lugar e nem nomear, porque nós estamos sendo gravados e hoje infelizmente tem coisa que a gente falar pode ser contorcido. Eu morei muito tempo em um lugar, mas tinha vontade de me mudar, e esse passo que eu dei hoje foi um passo de fé, e eu quero viver ele intensamente. Eu não sei por quanto ele vai durar, mas eu vou viver ele até o fim. Eu precisei sair do lugar de acomodação. Foi um momento que eu visualizei os meus filhos
a educação dos meus filhos, o bem-estar deles, não só apenas o aspecto da segurança. Eu precisei dar um passo. E aí você me pergunta como isso vai acontecer? Eu creio no milagre. E eu vou seguir nele. Eu vou seguir nele até o fim. Porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Mas a porta que o homem abre, por muitas vezes, ela é fechada. Mas a que ele abre, não é fechada. Um caminho está diante de você, a neblina pode atrapalhar a sua visão e não deixar você avançar. Muitas trilhas se abrem em sua frente, mas você não sabe por onde começar. Ainda que tudo queira que eu desista, não é por vista, mas é por fé. Esse é um trecho de uma canção aqui do Marcos Salles, no final, que eu coloquei aqui, que não é por vista, é pela fé. Eu queria que você, nesses últimos segundos daqui, antes de nós cantarmos uma canção que foi preparada, eu queria que você fechasse os seus olhos e trabalhe isso dentro do seu coração. Trabalhe fé dentro do seu coração, irmão. Deus continua fazendo grandes coisas. Grandes coisas, sabe? Grandes milagres, grandes possibilidades. A luz continua sonhando. Eu fico muito feliz quando eu abro o Instagram dos irmãos aqui, os irmãos compartilhando as suas bênçãos. Eu fico feliz, isso alimenta a minha fé. Nós temos aqui irmãos que empreendem, mostram os seus dias, mostram, sabe, tem a Ingrid aqui, tem a Vanessa, tem a Nina, tem a Elisângela. Se me faltar alguns, me desculpem, mas são tantos que vão trabalhando a fé, o esforço, a dedicação, vão te motivando e vão dizendo para você: ó, dê um passo, se movimente, creia somente, avance. Você pode ser bem sucedido, mas tem que se movimentar. O milagre está aí, está às portas, mas eu preciso isso gerar todos os dias, e gerando todos os dias dentro de nós. Irmãos, eu estou um pouco cansado, confesso para os irmãos, de tanta racionalidade, de tanto sobrenatural de Deus que acontece em nossa volta, e a gente não acorda, irmão. A gente precisa levar um choque de 220. Não sei se vai viver, né? Porque em alguns casos nem volta, né? Que choque é muito pesado. Mas precisa, irmãos, porque o que nos cerca vai conduzir a algo que não nos alimenta. Porque as atrapalhadas desse presente século, as coisas maquinadas, as coisas tudo mal feitas, e dizendo que foi Deus que fez, e você vê lá, é lorota e coisas desse tipo. Mas eu não me guio por vista, eu me guio pela fé. Isso que está acontecendo no momento não pode me abalar e não pode me paralisar, porque eu creio num Deus que não só me libertou, mas é Deus de promessas. Eu queria que tu ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus, cantasse essa canção com os irmãos aqui.